Capítulo 7 do livro de Ester diz assim: E veio, pois, o rei com Amã a beber com a rainha Ester. E também no segundo dia, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. Qual é, pois, o teu desejo? Ainda que seja metade do reino te será dado. Então a rainha Ester respondeu e disse: Ó rei, se tiver eu achado graça aos teus olhos, e se ao rei agradar, seja-me dada a minha vida por minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque vendidos estamos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. E se ainda para servos e servas fôssemos vendidos, então eu teria me calado, mesmo que o adversário não pudesse ressarcir o prejuízo do rei. Respondeu, pois, o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse e onde está o homem que pensou em seu coração executar semelhante coisa? Ester disse: O homem inimigo e adversário é este perverso Amã. Então se turvou Amã diante do rei e da rainha. E o rei, em seu furor, levantou-se logo do banquete do vinho e se foi ao jardim do palácio. E ficou Amã para rogar a rainha Ester por sua vida, porque viu que estava já resolvido para ele o mal da parte do rei. Voltando depois o rei do jardim do palácio ao aposento do banquete do vinho, e Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Também quereria ele forçar a rainha, estando ela comigo em minha casa? Quando esta palavra saiu da boca do rei, o rosto de Amã foi coberto. E disse então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis aqui também a forca de 50 côvados de altura, que fez Amã para Mardoqueu, o qual tinha falado para o bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então o rei disse: Pendurem-no nela. Assim penduraram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E então se apaziguou a ira do rei. O capítulo 7 do livro de Ester vai falar sobre o banquete da rainha Ester, o pedido dela ao rei Assuero e a ira do rei contra Amã. Observamos que Deus deu uma estratégia para Hadassa, a rainha Ester. E nessa estratégia, a rainha preparou um banquete para o rei. O que significa o vinho? O vinho significa alegria. E quando a rainha Ester pronuncia para o rei as palavras do seu coração, porque o rei assim pediu para que ela pudesse pronunciar aquilo que ela desejava. Qual que era o pedido da rainha? O rei já sabia que essa atitude de Ester merecia ser honrada com algo que ela pudesse pedir. E quando ela pede algo ao rei que está no seu coração, ela anuncia sua identidade. Quantas vezes a identidade ela precisa ser anulada, porque muitas vezes precisamos estar diante dos nossos inimigos para calar a boca deles, para que eles possam ser envergonhados. Porque o que Amã planejava era a destruição do povo judeu. Mas existe um Deus que ama o povo judeu. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, e quando Deus viu a atitude do seu povo em jejum e oração, o Senhor ele se levanta do trono, ele dá uma estratégia para Ester. E Ester fala ao rei sobre todo o plano de Amã contra o seu povo.
Então a ira do rei se acende. E o rei, ele vai para um outro lugar porque ele se irou muito com Amã. E Amã, vendo que ele já tinha um decreto de morte estabelecido, ele se prostra diante da rainha, ele se humilha para a rainha pedindo pela sua vida. E diante daquele cenário, o rei chega e vê Amã naquela situação, e indignado com Amã, ele decreta que a mesma forca que ele queria colocar Mardoqueu seria para Amã. Um dos eunucos do rei traz a forca e fala ao rei qual era o plano de Amã para destruir Mardoqueu, aquele que falou bem para o rei não ser vítima dos seus servos. Então, quando o rei ele observa tudo isso, ele compreende a trama de Amã, ele compreende todas as armadilhas, ele compreende a mentira de Amã, ele consegue visualizar o que estava por trás, ele consegue ver que Hadassa estava falando a verdade em seu coração, porque Amã, ele não se defendeu, Amã, ele não disse que era mentira, mas Amã se inclinou pela sua vida, porque ele já conhecia o decreto. E quando se há um decreto de morte, as súplicas, Amã não foi pedir a Deus pela sua vida. Amã não foi jejuar pela sua vida. Amã não foi implorar ao Senhor para que perdoasse o pecado dele. Mas Amã foi até Ester. Quando não se conhece a Deus, quando as pessoas não entendem quem é Deus, elas vão procurar em homens aquilo que o homem não pode dar. O homem não pode dar a vida. O homem não pode dar um decreto, porque quem é bom é Deus. Quem justifica é o Senhor. Muitos judeus estavam para ser mortos. Imagina como seria se Ester não tivesse se posicionado, se os judeus não estivessem ali para ouvir tudo aquilo que a mãe estava tramando. Então Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele colocou tudo, Deus montou o cenário para resgatar os judeus, para eliminar os inimigos dos judeus. Porque o povo escolhido estava em outras províncias, estava fugindo da morte e encontra-se novamente com a morte, perseguidos, humilhados. Quando servimos ao Senhor, muitas vezes o nosso inimigo ele se levanta, ele nos persegue, ele quer se sobressair, porque se nós observarmos, Amã, ele era exaltado pelo rei. Ele tinha muita fama, mas o seu coração estava contaminado pelo poder, pela luxúria, pelo orgulho. E quando é descoberta essa verdade, ele se envergonha das atitudes que ele teve quando ele decidiu humilhar Mardoqueu e Mardoqueu foi exaltado. Quando ele decide matar o povo judeu, sentenciá-los à morte, e a sentença foi para ele. Esse capítulo 7
reflete aquilo que nós somos. Quando nós queremos e desejamos o bem para o próximo, o bem volta para nós. Quando nós queremos aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós formos ver Mardoqueu, Mardoqueu não queria o lugar de Amã. Mardoqueu, ele queria resgatar o povo. Mardoqueu, ele queria compreender como que estava a sua sobrinha. Mardoqueu, ele queria se aproximar porque ele cuidava de Hadassa, porque ele queria entender como ela estava. Ele era um tio cuidadoso, um tio zeloso. E ele não se prostrando diante de Amã, ele glorificou o nome do Senhor, dizendo aos outros que ele não se humilharia diante de um estatuto, diante de uma determinação de um homem. Porque a nossa reverência, a nossa adoração é somente a Deus. Muitos homens querem que nós nos prostremos a eles porque eles têm dinheiro, têm fama, têm estatura, têm conhecimento, têm inteligência, mas a nossa adoração é somente a Deus. Nós devemos sim cuidar, zelar um pelos outros, amar as pessoas, respeitá-las, mas a adoração é somente a Deus. E quando ele faz isso, e quando ele decide isso, ele é honrado diante de muitos. Que possamos extrair dessa palavra, dessa mensagem, o melhor para as nossas vidas. E que Deus possa honrar o povo escolhido. Que Deus possa exaltar aqueles que de coração querem e desejam ardentemente louvar a Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle para todo sempre. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.